Perdão, tive que interromper aqui, professor, porque minha mãe me chamou. Então vamos para a terceira sentença da questão número 4. É muito fácil denunciar o agressor que cometeu violência doméstica, portanto, qualquer pessoa pode oferecer a denúncia, e assim o agressor é imediatamente preso. Numa sociedade utópica, sim, ele seria imediatamente preso. Contudo, todavia, no entanto, a sentença fala que qualquer pessoa pode oferecer a denúncia. Na verdade, apenas o Ministério Público é detentor do poder de oferecer a denúncia, conforme o Código de Processo Penal e o Código Penal. Porque nos crimes de lesão corporal, com violência doméstica e familiar contra a mulher, né, em todas as suas modalidades, inclusive de natureza leve e culposa, né, que temos essa diferenciação também dos tipos de lesão e as modalidades, a ação penal ela é pública e incondicionada à representação da vítima, ou seja, a vítima não tem o poder de escolha sobre a ação penal, diferente do que seria uma ação pública condicionada à representação, ou ali fazer a queixa, né? As lesões leves e culposas no plano histórico, elas primeiro foram consideradas de outra forma, né? E hoje elas são consideradas, então, crimes de ação penal pública incondicionada, conforme a Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha. Lá no artigo 41, que fala que nos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, independente de pena prevista, não se aplica a Lei do Juizado Especial Criminal, que é a 9.099/95. Temos também a súmula 542 do STJ, que fala exatamente isso também, que a ação penal relativa aos crimes de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar ou doméstico é pública e incondicionada. Então, temos a legislação e temos uma súmula do STJ também. Então, essa sentença ela é falsa. A próxima sentença. O Brasil não sofre casos de violência doméstica. Isso é reportado apenas aos países de primeiro mundo. Falso. Por lógica, né? Hoje sabemos que a nossa realidade realmente é essa, mas justificando de uma forma lógica. O Brasil não sofre casos de violência doméstica. Falso. Por quê? Lá no Código Penal, no artigo 1º diz que só há crime, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para existir, por lógica, o crime de violência doméstica, no âmbito até da Lei Maria da Penha, significa que antes da criação dessa lei, o crime existiu. Não existe crime sem lei anterior, certo? Mas a nossa justiça é uma justiça tardia, no sentido de que ela precisa primeiro o crime acontecer, primeiro o crime existir, isso vem de um sistema punitivo, né? É histórico. Então, ela precisa primeiro que o crime ele exista para que, então, uma lei venha e o defina. Então, a sentença ela é falsa porque o Brasil sofre casos de violência doméstica. Por isso, inclusive, temos a legislação correlata, né? Código Penal, Processo Penal, regulando como que vai ser feito esses processos, e a Lei 11.340, lá de 2006. Então, a alternativa que apresenta a sequência correta é a letra D, que é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A quinta questão fala sobre a questão de um acidente de trabalho e pede para citar o nome do acidente, explicar o conceito e as características. Então, o que acontece? A vítima, nesse caso, ela sofreu um acidente com eletropressão, né? Que ali é oriundo de um acidente de trabalho com energia elétrica. Então, é uma energia de ordem física. Ela modifica o estado do corpo, seja parte dele ou um todo, através de uma ação de uma corrente elétrica. Isso fica muito claro quando fala ali sobre o poste, né? As características é que é gerada por energia industrial, não é uma energia natural,
Energia natural seria se fosse, por exemplo, um raio. Então, é uma eletricidade artificial e industrial, né, gerada por uma força não natural. A eletropressão, ela decorre de acidentes. Raramente é utilizada como forma de homicídio, muito raramente, e nas suas modalidades normalmente recai sobre culposa. A lesão, ela vai depender do local atingido e da voltagem, né? Além do tempo de exposição e a proximidade dos órgãos nobres. Então, ali, coração, fígado, pulmões, rins, cérebro. Após iniciado o acidente de eletropressão, ela acaba causando ali uma parada respiratória, edema pulmonar, enfisema pulmonar, edema cerebral, né, que são danos irreversíveis ao cérebro, destruição de neurônios, hemorragia, queimaduras, que podem ir de 1º a 3º grau, dependendo da exposição. Até vou falar um caso que quando eu estagiei na Polícia Civil aqui de Ibirama, nós atendemos um caso de acidente por eletropressão. Nós não tínhamos pessoal suficiente, então o delegado me designou para ir até o local e autorizar a retirada do corpo pelo IML. E qual foi o caso? Um caminhão passou e derrubou um poste na rua. E uma senhorinha estava vindo de bicicleta e não se sabe por quê, nem como, ela passou no meio dos fios. Tinha toda uma estrada para passar e ela passou no meio desses fios. E ela não sofreu nenhum choque, porque ela não encostou nos fios. Só que ela ficou trancada lá dentro, não conseguia ir pra frente nem pra trás com a bicicleta. E um rapaz, não me recordo o nome, ele morava no morro em cima e ele viu a situação e ele desceu para ajudar a senhorinha, achando que a Celesc, que é a Companhia de Energia de Santa Catarina, havia desligado os fios, que havia sido comunicado a situação. Ele retirou ela sem encostar nos fios, adentrou em meio ali à rede elétrica e retirou todas as compras que estavam na bicicleta, e no momento que ele foi erguer a bicicleta e passar com ela, o guidão da bicicleta, que era de ferro, aquelas bicicletas antigas, ele encostou na rede elétrica e veio a sofrer uma descarga. E faleceu por eletropressão, sofrendo queimaduras de 3º grau. Na verdade, ele veio a óbito, né? Ele veio a óbito, entrou na posição de boxeador e não teve o que fazer. Nós tivemos que ir lá retirar o corpo, tivemos que retirar ele daquela posição. O cheiro era horrível, não recomendo, não é uma experiência que eu recomendo. E um adendo, né, uma observação, é que o cachorrinho dele ficou o tempo todo lá com ele. Então foi uma das ocorrências mais tristes e mais terríveis que eu atendi no tempo que eu estagiei, que tive o prazer de ir para a rua fazer o serviço de um agente, de um investigador, de um escrivão. Então esse tipo de acidente, de eletropressão, ele é muito triste. E ele apresenta, devido ali ao tempo de exposição, ele apresenta queimaduras muito fortes. Então, todos os órgãos acabam sendo atingidos. Então, as lesões elas acabam sendo internas, externas com as queimaduras, e afeta diretamente os órgãos vitais, né? Não tem chance de sobrevivência, não tem. Professor, vou encerrar aqui e passar para o próximo, porque só grava a cada 10 minutos.